Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. No vídeo de hoje o tema é: não coma carne antes de saber disso. Por que eu quis gravar esse tema? Por justamente, pessoal, passar por muitas situações que eu quero trazer aqui, que todos vivenciaram também. Eu quero trazer a parte material, eu quero trazer a parte espiritual. Da parte material, todos nós passamos, que foram depois da pandemia, do Covid, todos nós assistimos aquela enxurrada de informações sobre a carne. Teve muita coisa, eu não sei se foi antes da pandemia ou foi depois, não lembro. Sei que teve muito na internet essa onda de animais mortos, de situações, de vídeos, de carnes podres, estragadas, e alguns frigoríficos utilizavam, né, pessoal, tingimento para pintar a carne, para que a carne pudesse parecer nova. A carne que já estava ficando, uma carne que já estava ficando podre, né, pessoal? E o que é que eles faziam? Pintavam a carne para você comprar aquela carne. A carne tá com um cheirinho de nova, tudo aparentemente bela ali para você comer. Imagine aí, né? Fora esses vídeos da carne, tinha a parte de papelão. Estavam colocando papelão junto à carne para que ela pudesse dar mais volume. Imagine aí quanta barbaridade que a gente chegou a presenciar. A presenciar não, a assistir. Tivemos muitos vídeos de animais que iriam para os abatedouros, para o corredor da morte. A gente via gado chorando, pessoal, animais chorando. Realmente foram muito expressivas essa parte da filmagem, pegando o gado, o bicho chorando. Aí alguns vão dizer, não, existem, isso aí é algum efeito, é alguma bactéria que deu no olho que acontece isso. Tem respostas para tudo, né, pessoal? A gente sabe, quem é espiritualista sabe que realmente, de fato, isso aí é balela. Isso aí é pra que possa passar uma imagem que não é. Tem um vídeo que ficou marcado na minha memória. Foi um vídeo de um gado, que ele era um gado até, não era que não fosse como se fosse aqueles gado bem caros, sabe, pessoal, bem robusto. E ele ia para o corredor da morte. Por algum motivo ele foi libertado. Quando libertaram esse gado, ele pulava de alegria, ele saltitava como se fosse um bezerro brincando. Sabe, essa cena ficou bem marcada assim, na minha memória, ficou muito mesmo. Para você ver, o bicho ficou feliz por ser libertado, porque ele sabia que ia morrer. Você entende essa parte? Vocês compreendem realmente essa parte, que o quanto é importante a gente dar atenção a esses vídeos. Tivemos também um vídeo marcante de uma criança, eu acho que ele tinha uns 3 anos para 4 anos, acho que era mais ou menos isso, de 3 para 4 anos. A mãe, ela colocava na comida dele polvo. E ele perguntava onde estava a cabeça do polvo. Ele perguntava à mãe, porque ele só via os pedaços do polvo. E ele não queria comer aquele polvo de jeito nenhum, pessoal. Ele indagou a mãe por que ele tinha que comer aquele polvo. E ele falava, e a mãe falou, de certa forma, quis explicar que a cabeça do polvo estava no frigorífico. Eu acho que todos vocês lembram desse vídeo. E ele falava, mas cadê? Mas por quê? E a mãe, por quê? Pra gente comer, filho. Aí ele perguntava, mas por quê? Então ele queria mostrar, ele queria indagar a mãe, para a mãe pensar por que matavam os bichos para que ele pudesse comer. Se ele tinha consciência, um espírito mais elevado, né, pessoal? Tinha consciência que nós não precisamos matar os animais para sobreviver. Existem muitas formas de alimentação, muitas, pessoal, não são poucas. As frutas não estão aí por acaso. Legumes não estão aí por acaso. São muitas formas de alimentação. Mas o ser humano insiste desde os primórdios a ainda viverem na caverna, tendo que matar para sobreviver. Porque na época, realmente era uma coisa mais animalesca. E a única forma de sobrevivência era matar, caçar para sobreviver, que ainda hoje os índios fazem isso, né? Eles caçam para sobreviver. Então eles precisam da carne daquele bicho para que ele possa se alimentar. Mas já tem tribos aí trabalhando com outras formas de alimentação.
que eu quero deixar nesse vídeo, pessoal? É só esse alerta, essa consciência, essa conscientização acerca da carne. Isso é um mito que nós, seres humanos, precisamos da carne para sobreviver. Precisamos da carne. Ah, o médico X falou que precisamos, o nutricionista falou que precisamos da carne. Existem médicos que falam que não precisamos e existem nutricionistas que falam que não precisamos, que há outras formas de buscar a proteína que possa substituir a proteína animal. Veja que né, pessoal, há controvérsias por todos os lados para tentar nos enganar, né? Para tentar manter ainda essa forma grotesca de alimentação. Eu vou citar um caso que eu fiz uma viagem para o interior e nessa viagem justamente era uma coisa de trabalho, alguma coisa assim sobre trabalho e eram para a gente ver construções, assim, construções que estavam ocorrendo. Uma dessas construções, o amigo me convidou para ir é, ver uma reforma, na verdade, em um frigorífico, um abatedouro da cidade. Imagina aí, pessoal, um abatedouro. Beleza, eu fui com parentes e outra pessoa, e chegando na porta, eu estava mais ou menos assim, a uns 3, 4 metros de chegar na porta, eu já fui passando mal, já comecei a passar mal. Imediatamente eu simulei uma ligação para me sair daquela situação. Aí eu disse, ô amigo, mostra aí para fulano, vai mostrando para fulano aí que eu preciso, isso aqui é muito importante, me desculpe, mas é muito importante essa ligação. E eu saí, fiquei bem distante, simulando que estava falando com alguém, para que eu não pudesse entrar naquele frigorífico. Pessoal, se eu já comecei a sentir mal de fora, passar mal de fora da situação, imagine se eu tivesse entrado. Veja que são situações. Eu ainda entrei porque assim, eu entrei da parte do frigorífico, por isso que eu comecei a sentir mal, porque eu entrei nele e a porta principal onde fazia o abatedouro era outra. Só que eu já comecei a sentir mal na própria entrada antes do abatedouro, já sentindo a irradiação do ambiente. Era uma sensação tão angustiante, era um inexplicável, pessoal, é um mito de angústia com não dá para explicar não, era uma angústia mesmo, era uma sensação assim que me sufocava, e eu sentia como se fosse o desespero daqueles bichos que morriam ali. Só em gravar esse vídeo, pessoal, já tô, a minha cabeça já está assim, só em lembrar da época da situação, minha cabeça já está começando a rodar. Então, mudando de assunto aqui um pouquinho, vou sair dessa questão do sentir e saí do frigorífico, beleza, não retornei. Depois você quer ver também? E não, fulano bateu foto, bateu, pronto, eu vejo com ele direitinho, pronto. Me livrei da situação, pessoal, saí. Não precisou que eu voltasse. Que bom que existem algumas pessoas que possam sentir essa sensação. Que pena que quem trabalhe nesse contexto não consiga sentir nada. Pelo menos nunca tive nenhum contato com alguém que trabalhasse em frigorífico ou que matasse um animal. Não tive essa oportunidade de conhecer ainda pessoas para perguntar algo relacionado a isso. Se eu tiver essa brecha, eu perguntarei. Para saber o que é que ele sente, se não sente nada, se na cabeça dele tá matando ali uma coisa qualquer. Sei, pessoal, eu tenho essa curiosidade de perguntar. Um dia eu perguntarei. Eu quero trazer para vocês nesse contexto desse vídeo, essa conscientização, esse alerta. Aí vamos para o lado também, eu estou no lado energético ainda no campo energético, pessoal, de sentir as sensações. Eu vou contar o meu relato do efeito da carne na minha vida. Sempre que eu vou a restaurante, eu tenho que ir no restaurante que ele tenha self-service. À la carte eu não posso, porque à la carte, dependendo do menu que eu pedi, eu não posso comer. Como assim? Pronto, quando eu chego no local que você já pede o prato, ele chega até você, seja qualquer tipo de carne, dependendo do cheiro eu não como. Eu sinto o cheiro.
Eu vou citar uma situação de um restaurante, isso eu ainda era bem jovem, e eu fui num restaurante com o cunhado e ele pediu um prato que era uma mistura. Na época era conhecido como sarrabulho, sarrabulho. Aí tem outro nome que é sarapatel, tem outros nomes que é uma mistura de carne, pessoal, carne com fígado, com é tanta coisa, com o sangue da galinha. É uma mistura muito grande, sabe, desse prato, tem muita coisa, muitas coisas. Ele pediu esse prato, quando chegou, que eu coloquei ali na minha frente, eu fiquei paralisado. O cheiro subiu no meu nariz e eu comecei a ficar branco. Na época na cadeira, eu lembro que eu fui caindo para trás. Era um banco, não era uma cadeira, era um banco. E eu fui caindo para trás. Meu cunhado percebeu, me segurou, colocou a mão assim atrás. Aí depois eu fico perguntando o que foi que houve, foi que houve. Aí quando eu voltei assim, que deu aquele apagão na minha memória, a sensação horrível do cheiro do sangue com a mistura com carnes ali me deu uma angústia, um desespero na cabeça que eu não tive como ter reação. Quando eu voltei assim, eu olhei pro prato, aí eu empurrei o prato, não, quero não, quero isso aqui não. Foi que houve, não, o cheiro me deu uma agonia, só o cheiro me deu uma agonia aqui, me deu uma coisa ruim. Essa é uma das diversas situações que eu já fui em locais e eu vou andando ali, e quando tem um espaço da carne, eu sinto o cheiro, só o cheiro, pessoal, eu defino se o bicho ali, se ele morreu de uma forma que ele conseguiu, ó. Eu sei que ele morreu liberando as toxinas do estresse para a carne. Quando você libera, quando você come essa carne, que o animal, no momento da morte, ele liberou o estresse para a carne, você que ingere essa carne, vai ingerir toda essa toxina do estresse. Veja que coisa, né? Aí a gente vê assim muitas pessoas estressadas. Pode observar, pessoal, quanto mais estressada a pessoa é, mais carne ela come. Isso eu já observei. Eu já fiz essa análise. Quanto mais carniceira é a pessoa, mais estressada ela é. Eu associei isso a essa questão das toxinas. Se eu não conseguir nem provar alguns tipos de carne, aí você imagina essa pessoa, só pelo cheiro, você imagina essa pessoa que ingere no seu intestino essa energia. É muito forte, pessoal. É um cheiro muito forte. Aí você imagina assim, só o cheiro. Se eu colocasse para dentro, pronto. Aí eu não sei como é que seria a reação do meu corpo com relação a isso. Então a minha vida toda foi essa. Eu não consigo, se eu pedir um prato já que venha feito à la carte e chegar até mim, dependendo do cheiro da carne, eu não como, aquele prato vai voltar. Então eu tenho que estar ali sentindo o cheiro da carne. Só com cheiro eu sei se eu posso ingerir ou não. Eu ainda não consegui me libertar, pessoal, dessa questão da carne, mas eu como muito pouco. É tanto que a minha alimentação hoje é só a base de frutas. De manhã, o meu café da manhã, eu me alimento com tapiocas, bolachas, pães, ovo, mas meu almoço é somente frutas. Só frutas. Isso há um bom tempo que eu só me alimento de frutas. E à noite, eu também uma sopa, alguma coisa assim mais leve. Quando eu saio para algum local, de restaurante, essas coisas, é que eu como a carne, mas é muito raro eu comer a carne. Mas quando eu saio, às vezes não tem outra opção, você acaba comendo aquela carne. Mas para comer essa carne, graças a Deus que eu tenho essa acessibilidade de saber que aquela ali eu posso comer. Seria o ideal? Não. Não seria o ideal. Porque você está alimentando algo que você sabe que é errado. Tem uma vida ali, você vê, pessoal, várias situações. Eu estava assistindo um vídeo no TikTok, o camarão, era um caranguejo, era um caranguejo. O caranguejo, o pessoal ia puxar, pescar a companheira. Não sei se era um filho, não sei que situação seria. Ele saiu da toca, pessoal, o maior saiu da toca. O cara com a isca lá puxando o menor,
Saiu um grande pessoal e abraçou aquele, defendendo. Colocou ali e disse assim, não, esse aqui você não leva. Só por cima do meu cadáver, como se dissesse assim. Aí você me diz que não tem, os bichos não têm emoção, não tem reação. Um caranguejo, um siri, não tem a reação. Você me disse que ele não tem emoção com aquela cena. É extinto aquilo, pessoal, é extinto. Então, eu, sinceramente, eu não sei o que seria a emoção, realmente não sei. Nesse contexto aí, não compreendo. O que é que as pessoas imaginam, o que pensam. Toda vez que eu vou a algum restaurante, graças a Deus, eu consigo sentir o cheiro. Sabe aqueles frangos de vitrine que fica girando? Eu não sei o que acontece. Só o cheiro daquele frango de vitrine girando ali, eu não consigo, pessoal, chegar nem perto. O cheiro me dá uma agonia, me dá uma coisa ruim. Não consigo, eu não consigo, é incrível. Aí tem frango que eu consigo comer, mas dependendo do cheiro. Às vezes acontece situações que eu não sinto o cheiro, mas quando eu boto na boca, aí eu sinto que houve um estresse, uma coisa ruim naquela forma que ele morreu. É horrível mesmo, é horrível. A sensação é horrível. Pra mim, minha mulher disse que eu sou horrível para alimentação. Realmente eu sou muito difícil. Sempre fui nessa parte de alimentação. Nessa parte de carnes, pessoal, é simples assim. É só evitar carnes. Você já sabe que não pode comer carne? Pronto. Não coma carne e assim você conseguirá viver melhor. Com a mediunidade, e irá associar isso aí, irá ter o respeito, andar realmente como você estará realmente fazendo aquilo que o teu corpo já te disse. Não coma a carne, você não precisa de carne. Viva somente de frutas e procure proteínas que você possa colocar no seu organismo que possa te dar essa força. Existem comunidades, pessoal, existe, pode pesquisar, pessoas que resolveram viver da luz solar. Ela vive a base basicamente de luz solar e de água. São as únicas fontes alimentares dela. Aí você me diz que nosso corpo precisa de proteína, da carne do animal, proteína animal. E tem muitas pessoas que vivem do veganismo, tem muitos veganos, tem muitos vegetarianos, eu não sei se é a mesma coisa, e tem muitas pessoas frutívoras que são adeptos somente à alimentação à base de frutas. É o que eu estou tentando. Eu estou correndo para esse fim, só me alimentar de frutas. Não que eu não vá comer um arroz, algum macarrão. Sim, vou me alimentar dessas. Contanto que eu retire a proteína animal do meu cardápio. Isso é um propósito meu. E eu vou alcançar esse propósito. É uma meta a ser atingida. Por quê? Porque eu sei que quando você come a carne, e a maioria, pessoal, a maioria das carnes, elas têm essa energia, elas têm essa toxina do estresse. A maioria, eu sei que a maioria dos bichos. Ou você acha que um bicho, para ir só ir no corredor, ele não já sabe que vai morrer? Ele já começou a liberar ali toxina no corpo. O corpo dele começa a tremer, pessoal. Começa a ter uma reação. Aí você vai, ele morre, eles pegam essa carne, bota na sua mesa, você come, você ingeriu toda aquela toxina e você tem. Aí começa a reação de doença no seu corpo, você nunca vai associar. Porque o materialista ele não associa isso. Não vai fazer essa associação do que ele está sentindo que poderia ser aquela carne. Logicamente que existem outras formas de alimentação que são prejudiciais ao nosso corpo. Hoje em dia é demais, tem demais. Esse é um fato. Mas o assunto aqui é a carne, por quê? Porque você está se alimentando de um ser vivo que tem sentimentos, você está alimentando a matança animal, você está alimentando cada vez mais a matança animal, alimentando essa indústria, ingerindo uma carne que não era para ser ingerida. E assim, você imagina, ele não conseguiria jamais viver na China,
comendo, eles comem diversas formas, né? Comem morcego, eles comem é, tudo que é vivo, que foge. Ele tem um ditado sei se é Dalai Lama ou é Gandhi. É um desses dois, Gandhi ou Dalai Lama. Ele diz assim na frase dele: tudo que foge, tudo que corre, que foge para não ser morto, não é comestível. É mais ou menos assim. A fuga, né, pessoal, é o medo de morrer. Então, se eu tenho vida, tenho medo de morrer e eu fujo para não ser morto, e você, de certa forma, está ali como predador, é a nossa ignorância. Eu espero ainda viver nessa terra para que eu espero ainda, pessoal, ver essa mudança acontecer, esse início de mudança, de transformação dos seres humanos carnívoros para uma outra forma, pelo menos para amenizar essa questão da matança animal. Eu sei que está acontecendo, nós sabemos que está acontecendo, mas é de uma forma ainda muito lenta, mas a esperança é a última que morre. Então eu espero que realmente essa mudança, mesmo lenta, porque vai partir das pessoas. É o único, é o único meio, é a conscientização do ser humano. Então, isso vai partir das pessoas, da mudança das pessoas. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Por isso que existem muitos outros vídeos falando sobre esse assunto. Eu estou falando do meu relato que eu já sinto essa energia. Eu não consigo comer a carne pelo cheiro, dependendo do cheiro. E mesmo sem o cheiro, eu ainda sinto a energia do bicho, do estresse do bicho. E eu sei que aquilo vai me fazer mal. Já comi, pessoal, eu já comi só para fazer o teste. Eu comi para tentar. Disse eu vou comer. Aquilo entra como se fosse embrulhando, como se fosse tentando, querendo voltar. Mas eu comi e eu passei mal. Eu passei mal. Eu tive aí uma semana de banheiro, uma semana de trono, por teimosia, mas só para fazer o teste, para saber se realmente aquilo. Aí você pode dizer, mas foi o efeito placebo aí, você sabia que. Vai existir vários comentários, né, pessoal? É isso. Muitas pessoas materialistas que. Eu sei que esse vídeo talvez não chegue a essas pessoas materialistas, porque quem come carne, eu sei porque tem vários da minha família, que diz assim que nosso corpo precisa da carne, isso é um fato. É um fato. O ser humano precisa comer a carne. Que isso foi desde o início e não vai mudar. Não é de agora que vai mudar. Então veja o pensamento. Se ele tem esse pensamento, pessoal, quem sou eu para querer mudar? Não adianta. Por isso que eu digo que é uma mudança muito difícil, mas que será necessário um dia. Não sei se daqui a 20, 30 anos passaremos a não mais comer animais, mas isso é um fato. Sabemos que isso é um fato. No vídeo de hoje, eu quero deixar só esse alerta com relação à carne, para que você preste atenção não somente na questão se a carne tem uma boa procedência. É isso, pessoal. O que eu quero deixar nesse vídeo é esse alerta com relação à carne. Se você não sente, se você não sente o cheiro de nada naquela carne, está tudo normal para você. Se ao ingerir também você não sente nada, tranquilo. Esse vídeo é só um alerta, porque eu sinto, porque eu sei, eu sinto o cheiro e sinto o sabor da toxina da carne. Esse é um relato que muitos talvez não sintam. Eu já conversei com pessoas que têm essa sensibilidade também, de saber quando a carne está boa ou não está. Mas é só esse alerta que existe essa parte, para vocês terem consciência de que vocês estão consumindo doença para o seu corpo. É um fato. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.